No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. E aí, pessoal, tudo bem? De novo, uma felicidade estar com vocês gravando esse podcast. Dessa vez, mega especial. Que tem um amigo, irmão, parceiro de jornada junto comigo aqui, que é o Nicolai Cursino. Nicolai veio gravar uma série que a gente inicia agora nesse podcast aqui, onde a gente vai usar bastante as sabedorias do Enneagrama e toda a energia e conhecimento contido na mandala para o trabalho de organizações, para o trabalho dentro de empresas, para a gente entender um pouco sobre como cresce consciência, como a gente se eleva o máximo possível aí, sendo sempre a melhor versão de nós mesmos, né? Nicolai dispensa apresentação, é um cara que trabalha em organizações há quanto tempo já, Nicolai? Pelo menos 15 anos. 15 anos trabalhando dentro de organizações, voltado a um trabalho de elevação de consciência assim. Lançou 2 livros já, o Enneagrama para Líderes, ou seja, o cara mais indicado para estar aqui hoje. E lançou um livro que a gente sempre brinca que é um livro irmão do meu, né? Que é o Anjo e o Líder. Realmente eu vejo ele mesmo como irmão, tanto que as contracapas, eu escrevi a contracapa e o prefácio do livro dele, ele escreveu a contracapa do meu livro, porque foi um processo onde os 2 livros foram escritos muito num bate-bola. A gente trocando ideias o tempo todo, se encontrando, tomando nosso café, falando sobre a vida, a gente acabou gerando esse conteúdo aí, e muitos parecidos, né? Então, obrigado por estar junto com a gente, Nicolai. Muito bem, Pedro. Para mim é uma alegria, faz tempo que a gente está ensaiando essa conversa, né? Na verdade, ensaiando não, porque essa conversa existe há quase uma década. A gente só não gravou. A gente só nunca gravou ela, ou muitas delas. Então, contribuir aqui, fazer esse bate-bola que a gente tem feito há tantos anos, num tema que é tão sagrado para a gente, que envolve a libertação, a liberação de alguma forma dentro de tudo que é ligado ao mundo corporativo. Obviamente o tema da liderança sempre me encantou pelo fato de ter uma influência muito grande, um número grande, e serem pessoas ou pontos, papéis que libertam ou liberam muito. Ao mesmo tempo, eu tenho uma crença de que a liberação dentro do mundo corporativo, ou seja, torná-lo mais consciente, mais humano, mais eficiente, mais social, mais a serviço da consciência e da grande obra, é uma das maiores obras que a gente tem no nosso tempo. Isso está andando bem, né? O que há 15 anos era mais difícil, quando eu comecei a atuar com o desenvolvimento da consciência nas organizações, a pedra era mais dura. Com certeza. A gente não falava essas palavras, não se falava em empresas, disfarçava. A gente fazia de tudo para disfarçar as palavras que a gente usava. Hoje o terreno é muito fértil. Embora elas ainda não tenham se transformado como estrutura, pelo menos já existe uma grande massa aberta a esse processo. Então, a ideia é começar. O Enneagrama sempre vem como um sistema absurdamente sagrado, estruturado e metodológico para esse processo em vários níveis de consciência, nas diferentes níveis de consciência das diferentes organizações e lideranças, e vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco disso aqui com a turma do seu podcast. Queria que você falasse um pouco, para quem não conhece ainda o seu livro, O Anjo Líder. Queria falar também do Enneagrama para Líderes, mas como a gente tem um podcast inteiro sobre isso, eu acho que ele vai ser vendido e atrair os leitores durante os podcasts, onde a gente vai falar bastante sobre Enneagrama. Mas do ponto de vista, eu considero uma mega obra, principalmente para aquele líder que tem na cabeça dele como se fosse um chamado do tipo, nossa, parece que existe algo a mais e eu não sei bem o que é, eu sei que parece ser legal, eu fiz uma vez uma vivência e foi interessante. E aí o cara vai sentindo esse chamado, mas não sabe direito como é que funciona o caminho. O Anjo Líder é um livro muito ousado. Ele é um livro que foi escrito
quase que 100% em processos intuitivos, então eu tinha uma disciplina de fazer uma meditação profunda, e só depois de sair dessa meditação, o que vinha diretamente na intuição, eu escrevia, embora ele tenha começado a se formar como imagem na minha cabeça muitos anos antes. Então era bem uma época que eu vinha de consultoria em grandes empresas, cidades como São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, onde tinha de fato aquela tensão que a gente sabe que tem, principalmente nas mais tradicionais, das pessoas estarem cansadas, das lideranças estarem tensas, dos jogos de poder. Eu atuo muito com board, com nível C-level nas empresas, aqueles jogos de poder, e de repente ia para a sala de um, para a sala de outro, e via que por mais que aquelas pessoas se defendiam, estavam ali tensas, elas estavam muito longe da felicidade no geral, e um clima de medo, como se não fosse possível. Então, como consultor, ao entrar e ficar só um pouquinho ali dentro e sair, e ter a bênção de estar nos retiros, lidando com isso o tempo todo, a presença do medo, da dor, da tensão, era algo que me doía e parecia não ser natural. O ser humano não veio aqui para isso. Então o Anjo Líder, ele fala da história de um CEO, um presidente de empresa, que é o Mário, que se apresentou intuitivamente no começo, e que ele é alguém poderoso, forte, uma pessoa que tem um coração bom lá no fundo, mas que o meio acaba, o meio corporativo doente, faz ele virar aquele personagem robótico, endurecido, com o coração fechado, e que atinge as metas e que responde para um board lá fora. Só que forte, e logo no começo do livro ele chega em casa e ao conversar com a sua mulher, que ele gosta muito, mas como quase todo executivo não tem tempo para ver, assim como os filhos não, porque só trabalham, e descobre que ela está com câncer no cérebro, e do nada. Quando isso acontece, aí o livro começa, porque aí ele é obrigado a entrar num mundo de rendição, de surrender, onde ele não tem controle sobre, onde todas as ferramentas que ele tem de fazer acontecer, de mandar e desmandar, não funcionam. E aí ele começa a ser, depois de entrar em desespero, só resta uma coisa que é rezar. E aí ele começa a ser visitado por um anjo, que o leva nos sonhos para outras dimensões, e começa a fazer todo um processo de elevação de consciência, que lá no final ele desdobra, ou começa a desdobrar dentro do mundo corporativo. E eu espero de coração que nesse momento ele tenha, porque é bem recebido um exemplar do Empresas Espiritualizadas, para que ele possa ali, bem no começo da empreitada, de desdobrar para a empresa, ter um guia para ele poder fazer isso. Engraçado, conta uma coisa aqui, que às vezes eu encontrava o Nicolai e falei: Nicolai, como é que tá indo o livro? Aí ele falava assim, engraçado que a gente quando escreve meio que em estado de transe, a gente não sabe direito o que vai acontecer. Então ele falava assim: cara, o Mário é o personagem principal, acabou de acontecer um negócio na vida dele, você não acredita, cara. Eu falava, mas e aí? Ele falou: não sei. Porque não sabe, né? Não tem, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. É como se a história se escrevesse, né? Foram 6 meses escrevendo, embora foram anos com ela se formando, e eu sofri a vida deles. Eu nem sabia que o Mário existia. Ele se apresentou no primeiro dia, depois da primeira meditação. E de repente, eles sofriam, tanto ele quanto a Andréia, a esposa, e eu realmente não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, e acho que não sei ainda o que aconteceu, e muita gente pergunta, mas vai ter o 2, né? Eu falo, não sei, me parece que vai, mas não existe ainda. Então, eu posso dizer, nunca fui ator, mas esses atores que contam que é entrar no personagem, você entra nos sofrimentos, nas dores, isso aconteceu comigo durante os 6 meses do Anjo Líder. Maluco. Aproveitando então a questão de entrar nas dores e nas essências dos líderes, qual que é a ideia do que a gente vai fazer aqui? Eu acho que o podcast de hoje é muito uma apresentação dessa série que a gente vai iniciar. Ela é uma série onde a gente vai usar o Enneagrama, que é uma ferramenta absolutamente sagrada, muito usada para autoconhecimento e desenvolvimento, mas ela não é só isso. E a gente vai usar essa mandala e todo o conhecimento embutido dentro do Enneagrama para falar sobre o trabalho de consciência dentro de organizações, dentro do mundo do trabalho. E o Nicolai,
é um dos maiores especialistas de enneagramas no mundo, não só no Brasil com certeza, mas no mundo um dos, vai agregar bastante, trazendo essa sabedoria num nível bem alto mesmo, às vezes até não conhecidas aí fora, às vezes ninguém está falando algumas coisas de enneagrama que o Nicolai já conhece, já está falando, então trazendo isso também. Mas acho que a ideia principal é a gente não ser um podcast, uma série de podcasts sobre enneagrama. A ideia não é a gente explicar a ferramenta, explicar a mandala, falar da tipologia dentro do enneagrama, a ideia não é essa, mas sim usar principalmente 9 pontos diferentes dentro da mandala e quais são energias, paixões, essências, luz contidas nesses pontos, para a gente falar sobre características de elevação de consciência dentro do mundo do trabalho das empresas. Eu acho que ter o Nicolai aqui é uma honra, principalmente porque, de novo, vem conhecimentos tanto sobre as energias mais densas, mais distorcidas dentro de cada raio, como das energias mais elevadas também. Que eu acho que é uma coisa que vale a pena falar, né, Nicolai? Não só das luzes, mas também das sombras de cada ponto, né? Até porque da maneira como a gente vai se inspirar, né, uma organização ela é uma grande alma. Ela tem não só uma alma, ela tem um corpo, ela tem uma estrutura física, né? Se eu pisar numa constelação organizacional, a gente vai conseguir sentir isso claramente, como cada peça daquela organização ela está interligada. Ela tem um coração, né? As organizações elas têm dores e têm alegrias, há organizações com mais dores do que outras. E ela tem um mental, há organizações que você entra ali, sua cabeça fica zureta, que o pessoal está pensando acelerado, você entra lá e fala, nossa, o que é isso aqui, né? E vai para casa, comigo acontece muito. E há organizações que têm uma clareza mental maior. Então, só isso a gente já está falando de enneagrama, porque a gente está falando de 3 centros de inteligência, que são tão centrais no trabalho com o enneagrama, o corpo, o coração e a mente. Quando a gente evolui a partir daí para os 9 pontos da mandala, é muito mais do que o enneagrama das personalidades, que envolvem tipos psicológicos, e existe uma relevância muito grande de se estudá-lo e usá-lo para o desenvolvimento dos indivíduos. A mandala ela também organiza energias arquetípicas. E a gente pode falar sim de uma elevação de consciência ou de uma densificação, uma contração da energia. Então cada um desses pontos é como se fosse um elevador, como se fosse um cilindro. Quanto mais alta a consciência, como chegar no piano, tocar uma nota dó grave, uma oitava acima, uma nota dó mais sutil, uma oitava acima, a gente está falando do mesmo dó, né? Aliás, fisicamente falando, uma frequência 2 vezes maior. A mesma coisa acontece nos pontos da mandala. Então, numa organização, por exemplo, se eu for falar do ponto 1, eu vou poder falar tanto do que opera na maioria das organizações de consciência mais densa, e aí a gente vai falar de julgamento mental, a gente vai falar de processos de mágoa, de ira, de processos às vezes mais fortes em algumas empresas do que outras. Há empresas que a gente vai dizer que inclusive essa é a alma central dela. E ao mesmo tempo a gente vai falar também de bênçãos, até no nível mais denso, né? Uma perfeição, uma busca de uma qualidade, como uma Toyota, um sistema Lean, um processo de produção, todos envolvem esse raio. E também, quando a gente vai para empresas espiritualizadas, falar da elevação da consciência, onde a gente vai começar a acessar pontos como a virtude da serenidade. E aí eu estou falando do coração dessa organização, ou o coração das pessoas dessa organização, tendo se limpado de mágoa, se limpado de iras e de ressentimentos, e operando numa sintonia de serenidade. Esse é um trabalho profundamente espiritual. Algumas organizações vão ter mais, vão ter menos. Se eu for para um ponto elevado de ressonância mental do ponto 1, eu vou falar em como acessar uma mente daquela organização, uma cultura. Eu posso falar que está como criar uma cultura organizacional onde a aceitação seja algo relevante. Ou seja, hoje muito se fala no mundo 4.0, né? Como eliminar o conceito de erro. Como estar num lugar onde, entre aspas, o erro é bem-vindo, tudo é considerado uma jornada, né? Bem do raio 1, né? Bem de raio 1, quando a gente vai falar nessa necessidade tão grande do mundo VUCA, de mundo startup, de mundo 4.0, de inovação, né?
E a gente vai acessar isso no mental superior do ponto 1. Então, cada um dos 9 pontos, eu entendo que nessa série, a gente vai conseguir espiralar tanto na vertical, para uma empresa muito mais espiritualizada naquele raio, e para uma empresa que ainda tá mais densa, que é a maioria delas, e também qual é o processo para ir se libertando disso. Lembrando que a maioria das organizações ainda vive muito mais as dores, níveis de consciência mais baixos, do que acessa os níveis mais elevados. Uma coisa importante que eu acho que eu sempre trago aqui nos vídeos, né? Que o Enneagrama tem bastante disso. Eu acho que é uma das grandes bênçãos dessa mandala, que tá tudo bem nas dores. Tá tudo bem no nível baixo, médio de consciência, viver na sombra, porque faz parte da jornada de humanidade. Falando até de um raio 1, se a gente entra num julgamento de que isso é errado, nós mesmos seremos infelizes, não saberemos lidar com o outro. Então olhar vai ser muito legal a gente poder ter os conhecimentos do Enneagrama para olhar para essas organizações e falar, ok, faz parte as dores, faz parte a sombra, eu te aceito, ao mesmo tempo que agora eu sei qual é o caminho de evolução disso daí, como é que a gente faz para ser cada vez uma versão melhor, como é que essa organização como entidade vai fazer sua jornada de transformação para ser cada vez a melhor versão de si mesmo. E aí meio que não tem fim. A gente traz isso bastante aqui. Não tem... então terminamos o jogo aqui. Alcancei a serenidade, ponto. Isso não existe, né? Eu gosto de citar muito um dos meus amigos e professores dos Estados Unidos, o Russ Hudson, o presidente do Enneagrama Institute, o autor da Sabedoria do Enneagrama, que ele diz muito uma coisa, quem disse que o infinito tem fim? É isso mesmo, né? E que às vezes a gente tem uma versão muito dual da vida, sabe? Existe a personalidade e existe a iluminação. Tudo que não é iluminação é personalidade. Um dia vira-se uma chave e nós se libertamos. Isso não existe. Nós estamos criando versões melhores de nós mesmos como espíritos, como universo, como empresas pela eternidade. É Deus se reinventando. Então o infinito não tem fim. E acho que o Pedro falou uma coisa muito legal de ponto 1, que é a nossa mente mais racional e dual, ela entende coisas separadas, preto ou branco. Como é que eu posso olhar para algo e dizer isso está completamente perfeito como é, e isso está completamente errado, tem que mudar? Para a mente racional, isso não existe. Mas quando eu vou subindo e elevando minha consciência no mental do ponto 1, me tornando mais espiritualizado no sentido de que eu estou acessando, eu vou entrando no mundo da não dualidade. E sim, eu vou olhar para algo que está completamente imperfeito e vou falar, isso é perfeito como é, deste jeito. Eu vou ter essa sensação que me dá uma serenidade. Eu não vou julgar com raiva e mágoa aquilo que ainda não é o que eu gostaria. E ao mesmo tempo eu vou olhar, isso não está bom do jeito que está, e eu não vou descansar enquanto isso não se tornar uma melhor versão de si mesmo. Tudo isso acessando uma serenidade do coração. Não é uma coisa ou outra. No mundo mais elevado, as duas coisas ao mesmo tempo. É engraçado, né? Quando a gente já entrou num, já dá vontade de sair falando. Mas pra gente finalizar aqui, pessoal, vocês não têm ideia do tamanho do conteúdo que a gente está propondo aqui, tá? A gente não está propondo uma simplificação do Enneagrama, que acontece muito no mundo aí fora. A gente não está propondo somente falar dos tipos de personalidades, que é super importante. A gente não está... vão vir coisas, aqui vocês já viram que do ponto 1 a gente já trouxe milhares de coisas. Então imagina todos os pontos e tudo que a gente tem como energia contida, que a sabedoria do Enneagrama é esse infinito mesmo, né? Então, trazer propósito, trazer a beleza, trazer a escuridão, trazer a luz, trazer o espírito de liderança, trazer a jornada do herói, vão trazer força, vulnerabilidade, a importância de se ter valor, tudo isso, né, Nicolai? Eu tô, assim como o anjo líder, eu não sei o que iria acontecer no próximo capítulo, eu tô bem curioso. Eu sinto que essa série vai marcar uma época, porque o que virá é absolutamente tudo que pode vir a serviço da liberação e da expansão da consciência nas organizações, da qual nós dois temos um amor muito grande.
Eu costumo dizer, muita gente me procura ao longo dos anos para que eu ensinasse, os nossos cursos ensinassem elas a atuar dentro das empresas, porque elas viam nas empresas uma maneira de ganhar mais dinheiro ou de oferecer um produto. E poucas eu vi amor pelas organizações. E eu sinto que a gente tem isso em comum. Queria também, antes de finalizar, convidar o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do Enneagrama, lembrar de vocês podem baixar o aplicativo do Enneagrama para Líderes. Ele é gratuito nas stores, né? Enneagrama para Líderes. Lá você vai ter vídeos ainda sobre o Enneagrama inicial e que vai conectar lá na nossa escola, que é o Núcleo da Consciência. E em breve no YouTube também, muita coisa lá. Então, pessoal, embora que a nossa discussão, de fato, ela vai operar num patamar inédito, muito mais elevado, todas essas esferas são relevantes. Então, queria fazer esse convite, dizer mais uma vez para o Pedro que empresas espiritualizadas, para mim, é também uma bênção para a humanidade. Eu espero de coração que esse livro continue se expandindo, chegando às mãos de quem precisa chegar, em especial das novas gerações de organizações que estão surgindo já numa consciência mais elevada, e que o próximo aí, que está se formando aí com o Pedro, venha em breve, que quem sabe seja inspirado em muito do que vai acontecer nessa série. Eu acho que vai, sim. E convidar também, a gente tem um convite importante que é para seguir o Nicolai no Instagram, né, Nicolai? Que você tem live o tempo todo acontecendo, @NicolaiCursino. E de qualquer forma, também no meu Instagram lá, toda hora eu divulgo as coisas dele, porque realmente são coisas sagradas que precisam ser compartilhadas. Então é isso. Obrigado, Nicolai. Acho que a gente se encontra já para um próximo e iniciar a nossa série de Enneagrama. Com certeza. Valeu. Seguimos em frente. Valeu.